A situação do homem é fácil, gente. É só da mulher que é difícil. O homem que tá ali ralando nos trabalhos mais pesados, a maior parte dos trabalhos pesados são homens fazendo, a maior parte dos moradores de rua são homens, a maior parte das pessoas que sofrem com depressão são homens, mas quem sofre mais, quem realmente tá na pior situação são as mulheres. Não tem, o lado do homem não existe, só existe o lado das mulheres. Mas então eu vou colocar aqui, ela disse a propaganda do feminismo, né? O feminismo defende igualdade. A legislação hoje em dia, ela é plenamente igual, ela garante direitos. Até pelo contrário, hoje em dia a legislação ela garante ainda mais direitos para as mulheres do que para os homens. Então, como no caso que eu disse, do mero fato da mulher afirmar que sofreu uma violência já vale como prova. Isso é uma clara distorção, né, do princípio da igualdade, é uma desigualdade a favor das mulheres. E a gente pode citar o que é o feminismo de verdade, porque o feminismo que ela vendeu aqui é a defesa de igualdade. O feminismo deturpado. O feminismo não, então vamos citar uma autora. Posso citar uma autora? Deturpado. Tá com medo de citar uma autora? Cita aqui, ó. Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, de 1949, ela argumenta que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Ou seja, o discurso da propaganda que eles vendem pra você, menininha, que tá ouvindo na escola, por professoras, como que feminismo, professoras como eu. Exatamente, que ideológica, que doutrinam. Ela admitiu doutrina, né? Doutrina na escola. Pelos direitos das meninas e das mulheres. Professoras doutrinadoras, elas vão falar pra você, não, feminismo, gente, feminismo é sobre defender a igualdade. E na prática, quando você lê as autoras, até as mais antigas, você já percebe essa ideia se iniciando, elas defendem que não existe mulher. Esse é o fato. O discurso é o seguinte, a mulher ela não é uma mulher, ela é uma construção social. Então, as feministas que dizem defender as mulheres na propaganda, na prática defendem que não existe mulher. Na prática, elas são contra mulheres. Elas dizem que, porque se mulher é apenas uma construção social, qualquer coisa pode ser mulher. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser mulher. Então, a mulher em si, ela deixa de existir enquanto categoria. A Simone de Tanto Beauvoir, que a própria feminista que não conseguiu definir o que é mulher. Até agora você não definiu, em poucas palavras. A Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa. Mais uma chance. É uma filósofa. E eu acho que ela tá muito aquém do que você consegue entender pelo que ela falou. Claro. E quando ela fala, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, sim, ela quer constrói. dizer que a sociedade constrói então, gênero. Pronto, então não existe mulher objetivamente. Existe mulher construída objetivamente socialmente. Não. Então pronto. Socialmente. Então objetivamente não existe. Construída socialmente. Tá? Você é um homem. O que te define? Então define pra mim. O que define uma mulher? Ué, tem várias questões de gênero feminino que então, são construídas define. socialmente. Poucas palavras, vereadora, não é difícil. Ué, não é uma questão de definir, é uma questão mais complexa do que não, uma definição. Não, é simples de definir, quer que eu defina? Não, é... Define. Vou definir. Vai, define. Mulheres são aquelas que possuem gametas femininos. Você é simplista demais. Mulheres são aquelas que possuem óvulos. Você é simplista demais. Não é. A ciência é assim, a biologia é simplista demais? A biologia você nunca vai porque nós não somos animais, simplesmente. Nós somos animais racionais, nós somos cultura. Cultura, nós temos sociedade. E você ignora totalmente isso. Você ignora o marcador biológico, vereadora. Você sempre quer pra esse negócio da biologia. É claro. Biologia entendeu? É muito radical. Não, a biologia ela é necessária, porém você desconsidera a questão social, a questão cultural. Não, e é por isso que você não consegue nem entender o que a Simone de Beauvoir falou no século passado. Você tá ela tem essa teoria. O que comprova essa teoria de que torna essa mulher? Qual estudo que comprova? Quero fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Olha só, foram 1.467 vítimas de feminicídio desde 2015, o ano passado. Desses números, 63% foram cometidos por parceiros, tá? 21,2% por ex-parceiros e 8,7% por familiares, que mataram as mulheres. As mulheres, tá? Assassinadas. E que você não defende aquele... E aí, eu queria te falar um caso que aconteceu essa semana. Da Ana Carolina Pereira de Santana, 18 anos, morta a facadas pelo namorado Lucas Alves Pereira, aqui pertinho de nós, na Zona Leste, na cidade patriarca. E sabe o que o namorado dela escreveu nos stories antes de assassiná-la? Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é machismo, que você não considera. O machismo, ele destrói vidas. O machismo destrói vidas. O machismo é essa ideologia nefasta que faz com que um jovem ache que uma mulher é propriedade dele. E se ela não for propriedade dele, ele tem o direito de assassiná-la. Isso é a consequência do machismo e do patriarcado, que é uma ideologia que você prega. Qual a pergunta? A pergunta é... Você acha que com as suas ideias você vai reverter essa situação aqui? Porque eu não quero saber das leis punitivas, eu quero saber de mudança de cultura, de mudança de mentalidade na sociedade, pros homens e pros meninos deixarem de ser machistas, como você. Você acha que pena de morte não resolve? Olha, se punição resolvesse, a gente não tinha um nível de Eu nunca vi um estuprador voltar depois de morto pra estuprar alguém. Mas os estupradores nunca vi. Eu nunca vi um bandido morto voltar pra cometer crime. Nunca vi. Então, pena de morte funciona muito bem. E aqui, essa foi, olha que propaganda bonita. Vamos fazer, salve de palmas aqui. A propaganda da vereadora foi muito boa. Olha, agora vamos ler o que mais uma feminista defendia aqui. Vamos lá. A Firestone. Olha só que coisa bacana que o feminismo defende, né? Isso aqui é a propaganda falaciosa. Agora a gente vai ver o que ela defende de fato. Firestone, ela diz o seguinte: o tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Então, mais uma feminista e agora essa aqui defende o incesto. Bacana pra caramba. Então, existe uma diferença absurda entre o feminismo da propaganda, o feminismo da vereadora Silvia, que ela vende em público, e o feminismo das teóricas. A verdade é que a maior parte das teóricas eram mulheres extremamente depravadas, que tinham uma visão distorcida da realidade e que, ao mesmo tempo, defendiam coisas absurdas. Não só o aborto, que já é absurdo em si, mas defendiam, por exemplo, que o incesto fosse algo normalizado na sociedade. E você que tá assistindo esse podcast, você acha que o incesto é algo que deve ser normalizado? Pois é, as feministas que construíram o feminismo, elas defendem. Não é verdade. Não, é lógico que eu acabei de citar. Você pensou uma pessoa. Você não gosta da Firestone? Não, Lucas, olha só. Você gosta só. da Firestone ou não? A questão é, eu defendo... Não, eu vou responder. Eu defendo o feminismo popular.
feminismo das mulheres que estão lá morrendo assassinadas na periferia de São Paulo. Isso. E que você não tem nenhuma política pra evitar isso. Tá? Tem que dar cultura pro estuprador pra ele não estuprar mais. Não é cultura pro estuprador. É a questão da gente educar uma sociedade de que o corpo da mulher não pode ser violado por ninguém. Concordo. Tá? Que o corpo da mulher, ele não pode ser tocado sem a permissão dela, sem o consentimento. E de que esta mulher, ela não é propriedade do marido e nem do namorado. Porque a maioria que mata são maridos, ex-maridos ou familiares. Então, eu defendo uma política pra que esses números assustadores de feminicídio, eles sejam diminuídos. E você não defende nada. O que você defende? Você não defende nada. Eu defendo, além da punição dos criminosos, que defende a punição sim, hoje o crime de feminicídio é considerado um crime hediondo, mas além disso, nós precisamos de uma sociedade que combata o machismo na sua raiz. Como? Como? Você educando as mulheres a serem empoderadas. Educando as mulheres que elas não devem se submeter aos homens. Que elas têm sim que ter independência financeira, que elas têm que estudar, que elas têm que fazer universidade, que elas têm que ser mulheres donas da sua própria vida. E sim, se elas querem ter um relacionamento, seja com um homem, seja com outra mulher, que elas sejam respeitadas. O respeito às mulheres, ele tem que ser uma coisa primordial na nossa sociedade. E aí, essas ideologias da extrema-direita, elas contribuem para a proliferação do machismo. À medida que vocês acham que a mulher ideal é a mulher recatada e do lar. É a mulher que depende do marido. É a mulher que o marido é o provedor do lar. E ela não pode ser se ela quiser? Ela não é empoderada? Eu defendo a mulher empoderada. Você defende a mulher Mas se ela quiser ser mulher de casa, ela pode? Eu defendo a mulher empoderada. Se ela quiser ser mulher de casa, ela pode? A mulher submissa. E a mulher empoderada pode escolher ser dona de casa, ela pode? Se ela é empoderada, ela jamais vai defender ser submissa. Não, tem mulheres que defendem, tem várias aí na internet. E ela pode? Não, isso é defender a submissão. Não, mas se ela for... Então ela não é empoderada pra você. Então o empoderamento pra vereadora Silvia é a mulher fazer o que ela quer. Quer trabalhar fora de casa. Você é contra a mulher fazer o que ela quer. Não, ela pode fazer. Você é a favor da mulher fazer o que ela quer. Eu sou contra a mulher, eu sou a favor. Eu sou contra a mulher ser obrigada a fazer o que você quer. Eu acho que a mulher pode fazer o que ela quiser. O que ela quiser. E não o que você quer. Não o que o feminismo quer. Não o que o marido. Entendeu? Não o que você defende. O marido mandando na mulher. Não, você defende. não, eu defendo o modelo bíblico de submissão, onde o marido submete a esposa submete ao marido. Onde o marido ele tem que estar disposto. É isso que a Bíblia ensina. O marido ele tem que estar disposto a submeter a mulher ao ponto de dar vida por ela. O amor sacrificial, inclusive na Bíblia, ele é exigido do homem, não da mulher. A mulher ela tem que se submeter ao homem no sentido de ajudá-lo, no sentido de complementá-lo, da mesma forma que o homem tem que submeter a mulher até o ponto de morrer se necessário. Olha só que coisa bonita, um se sacrificando pelo outro. A mulher tem que complementar o homem. A mulher não tem personalidade própria, não tem. Mas se ela complementa, é exatamente porque ela tem personalidade própria. Não, complementar se ela fosse exatamente igual, não complementaria. Eu sei que modelinho de família que você defende. É um modelinho de homem provedor do lar e mulher submissa ao homem. Eu sei bem esse modelinho. É esse modelinho machista. Não, se a mulher quiser trabalhar fora, ela pode trabalhar fora. Mas ela escolha. Você deixa ela trabalhar fora. Você não deixa, né? Você não deixa ela trabalhar em casa se ela quiser. Porque ela tem que ser empoderada. Mas ela não pode ser empoderada pra defender a própria família, pra ficar dentro de casa caso ela queira. Ela não pode ser empoderada pra optar por criar os filhos. Eu defendo que as mulheres possam escolher e você não. Eu defendo. Você acabou de dizer o contrário aqui, pô. Se a mulher quiser ficar dentro de casa, você é contra. A mulher sendo empoderada, com certeza, ela vai querer ter a sua independência. Não, tem mulheres que não querem. Eu quero que te mande alguns casos. E nesses casos, ela pode ou não pode? Ô, Lucas, tem mulheres que gostam de ser donas de casa. Criar os filhos, fazer homeschooling. E elas escolheram essa vida. Elas não podem ter essa vida? É o seu modelinho de família, né? Não é. Não, quem tem um modelo que é imposto pra sociedade são vocês feministas. Eu não. Nós não estamos impondo nada. A gente defende que as mulheres escolham de verdade. Essa escolha sua aí é fake. Fake news. Como você sempre gosta de fazer, né? Fake news. A gente podia começar a falar sobre as fake news. É fake news? É o que eu tô falando aqui? Não tem mulheres que escolhem ser donas de casa? Olha só, as mulheres, hoje em dia, elas querem trabalhar fora e ter seu próprio dinheiro. Pra poderem ter suas próprias vidas e não depender do homem. Porque a mulher que depende do homem, ela fica se submetendo a uma série de tames. Então ela precisa, sim, ter a sua independência financeira. Precisa, caso ela... Condições iguais. Queira. Porque eu defendo a igualdade. Você defende a Não, você não defende. Então você é a favor da palavra da mulher que vale como prova em uma acusação de estupro? Eu sou a favor de que a palavra da mulher tem que ser, sim, considerada, porque ela é uma vítima vale de como violência. Prova. É diferente ser considerada como testemunho e vale como prova. O processo judicial, ele vai atrás de provas, Lucas. Sim, aí eu concordo. Tem que ter provas. Agora, a palavra é suficiente? Porque vocês são contra o homem. Então, como vocês são contra o homem... Nós não somos contra o homem. Vocês apoiam qualquer linchamento público de homem sem prova nenhuma. Olha só, apoiam. O feminismo, ele não é contra os homens. O feminismo, ele é a favor de mulheres e homens contra o machismo. Porque é o machismo que faz com que a sociedade seja uma sociedade que mata, que estupra, que faz violenta... O machismo é uma ideologia nefasta. Onde está escrito sobre o machismo, essa ideologia? Quem escreveu? Quem teorizou o machismo? Porque se é uma ideologia, tem que estar teorizado. Tem vários teóricos. Cita um autor. Alexandra Kollontai, por exemplo. Ele defende o machismo. Não, defende não. Contra o machismo, a feminista. Não, tô falando que defende o machismo. Porque você falou que o machismo é uma ideologia, então ele é uma teoria. E ele foi teorizado por alguém. Quem teorizou o machismo? Quem ensinou as pessoas a serem machistas? O machismo existe há milênios, porque ele é fruto do patriarcado, das sociedades patriarcais. As sociedades, elas foram mudando, elas hoje não são mais a grande maioria, porque ainda existem sociedades patriarcais em muitos países. O homem ainda tem na legislação, ele é superior às mulheres. Aqui no Brasil Aqui no Brasil não, porém, então, apesar de feminismo é inútil, né? Não. Vou te provar que não é. Olha só. Mas você citou ainda o autor, tô esperando. Não, o machismo, ele faz parte da cultura da sociedade que tem uma origem no patriarcado. Primeiro que quando fala de ideologia de gênero, a vereadora, ela diz que não existe, mesmo tendo autores que teorizaram sobre isso. Agora, quando se fala de machismo, ela fala que existe uma ideologia, mesmo não tendo os autores. Ou seja, a lógica dela depende da circunstância. Quando você fala de machismo, eu vou definir pra você bem claramente o que é machismo. Machismo é o homem que ele tem ódio da mulher, que ele se acha superior à mulher. Isso é machismo. Agora, você não vai encontrar nenhum autor conservador, você não vai encontrar nenhum autor sério cristão defendendo que isso seja o correto. Pelo contrário. Todos os autores conservadores, todos os autores cristãos vão defender sim igualdade, vão defender sim que o homem, ele respeite a mulher. Você não vai achar nenhum autor que defenda. Então o machismo ele não é uma ideologia. O feminismo sim. Ele é uma ideologia que, na prática, coloca o homem contra a mulher.
na prática coloca. Tanto que se você olhar nos discursos de Twitter, é muito interessante porque você vê o que tá ali no feminismo de fato, né? Os discursos são sempre os mais belicosos possíveis, se possível, contra os homens. Por exemplo, o caso que eu já dei, que é o caso do Neymar. Você teve um caso de um cara, inclusive, que eu não concordo, que é um cara de esquerda, que é o Márcio Smelling. Sabe, em toda a imprensa, todo mundo criticando ele, depois começaram a sair prints, depois que já tinham acabado com a vida do cara, começaram a sair prints que mudaram a situação, mudaram a interpretação sobre o caso. Então, assim, o feminismo é o maior patrocinador hoje em dia de fake news, de linchamento virtual, de cancelamento de homens e de perseguição. Perseguição por quê? Porque o que eles incentivam é sectarismo e ódio. Hoje em dia, todas as leis, elas defendem ou igualdade, e em alguns casos elas até favorecem a mulher. E mesmo assim, ela continua defendendo que o feminismo tem algum objetivo. Qual o objetivo? Se todas as leis já são, no mínimo, iguais. Qual o objetivo? Então, exatamente o que eu falei antes, que você não entendeu nada do que eu falei. Olha só, o feminismo, ele existe pra mudar, hoje em dia, em países como o Brasil... Só existe pra você ganhar voto, pelo amor de Deus. Não, pra mudar a cultura e a mentalidade de pessoas que não se formem como você se formou. Por quê? No machismo. Eu sou machista? Entendeu? Você é super então machista. Então me cita uma coisa que eu falei machista. Falei. Você acha que a mulher tem que se submeter ao homem. Você tem um modelinho que o homem tem que submeter a mulher. Só que o homem, ele é o provedor, né? Ou não é? Não deve ser. Isso dá mais liberdade pra mulher. A liberdade dela ficar em casa obedecendo ao homem. Não. O homem como provedor significa que caso a mulher queira trabalhar, ela tem o direito. Mas caso ela não queira, o homem é responsável. Ou seja, a mulher tem mais opção. Olha que legal. Opção de Olha obedecer. que legal. Opção de obedecer aos Olha homens. não é obedecer não. Não é obedecer não. Assim, eu Eles complementam. Eu acho que o público já entendeu o que eu defendo e o que você defende. Já entendeu que você não sabe o que você defende. Não, eu sei o que eu defendo. Eu defendo igualdade entre homens e mulheres.